Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de eletrônica para iniciantes. Ainda estou aqui nesse cenário um pouco improvisado, pois nós mudamos de endereço recentemente, ainda estamos aos poucos organizando o estúdio, então peço para você compreensão, possíveis falhas técnicas no audiovisual. É comum, mas aos poucos estará tudo no lugar. Hoje vamos trazer dicas para iniciantes sobre a seleção de componentes para projetos de eletrônica, que me perguntam frequentemente sobre isso. Achei interessante gravar esta videoaula dando alguns exemplos com alguns circuitos que desenvolvemos aqui. Quais caminhos tomar para escolher o componente ideal para você aplicar no projeto. Isso é muito válido e vai determinar o sucesso ou o fracasso do seu projeto, caso você não selecione com atenção determinados componentes. E esse vídeo aqui é um oferecimento da Rindac Componentes, nossa nova patrocinadora. Então acesse rindaccomponentes.com.br, eu deixo o link aqui na descrição. Componentes eletrônicos e muitos outros produtos para você da área maker e muito mais. Vale a pena conferir. Já vejam o site, já comentem aqui embaixo se gostaram, pois vamos agradecer bastante a Rindac que está apoiando a WR Kits, nossa nova patrocinadora aqui do vídeo dos sábados. Então, bem-vinda a Rindac Componentes Eletrônicos. Vamos seguindo em frente, trazendo o melhor conteúdo para vocês. Então acompanhem sempre, já acessem o site que está aqui embaixo, façam seu cadastro, já vão adicionando aí itens no carrinho, beleza? Vamos para o vídeo de hoje, segura aí! Eu lembro você dos nossos cursos Hotmart, todos os links estão na descrição, tem áudio amplificadores, treinamento em osciloscópio, tem Arduino iniciante, tem LT Spice básico, intermediário, Proteus, leitura e interpretação de datasheets, muito conteúdo, muito conhecimento que também vai ajudar você a trabalhar com projetos de eletrônica. Clique em mostrar mais aqui embaixo e confira os links. Uma das primeiras coisas que o iniciante tem que ter em mente é que existem componentes específicos para um projeto que você deve levar em consideração para que não ocorram erros depois. Eu vou tentar trazer algumas dicas bem iniciantes mesmo nesse vídeo, que vai ajudar sem dúvida. Muitos dos que nos acompanham estão começando agora a tirar os projetos do papel, a montar, fazer as primeiras montagens em protoboard. Isso é sempre muito válido, muito incentivado neste canal por nós. Para exemplificar, eu trouxe alguns circuitos que apresentamos já em clássicas de sexta recentes, começando com este aqui, que é um gerador PWM com controle em malha fechada. Bom, este circuito aqui, nós tivemos o cuidado de selecionar amplificadores operacionais específicos. Quando você vai tratar sinais, normalmente sinais em uma frequência um pouco mais alta, você tem que ter esse conhecimento e saber que é interessante termos amplificadores operacionais com uma impedância de entrada adequada, ou seja, uma impedância de entrada bem alta. E o LF356N, que é o operacional predominante neste projeto aqui, foi selecionado por este motivo, porque ele tem JFETs na sua construção interna, no seu estágio de entrada, que garantem esta alta impedância de entrada no circuito. Portanto, é interessante trabalhar com ele para tratar sinais, como é o caso deste circuito aqui, como você pode observar. Aqui tem um LM393, que é um circuito comparador. Circuito comparador de tensão que foi necessário para implementar o nosso PWM, neste caso aqui. Importante é que, para conhecer o componente, saber as características que ele tem, você tem em mãos o manual de instruções do componente, que é o datasheet. Então, buscando pelo datasheet do componente, você encontra no Google, por exemplo. Mas novamente eu reitero que os nossos cursos estão aí. O curso de datasheets mostra como você busca e interpreta para saber se o documento que você encontrou é de qualidade ou não. Ainda muito importante a questão dos resistores do seu projeto. Você vê aqui diversos resistores, não está vendo aqui? Temos vários, né? Estes resistores para este projeto específico aqui não precisamos ter o cuidado de selecionar uma potência alta para eles. Inclusive é um projeto que trabalha com uma baixa potência. Para estimar o consumo, você pode, no projeto, com o conhecimento da lei de Ohm, saber qual é a potência dissipada em cada resistor.
Para saber isso, precisamos recorrer a alguns cálculos matemáticos simples. Você que é iniciante, talvez ainda esteja um pouco perdido nisso, mas recomendo que estude. Lei de Ohm é importantíssimo para quem quer trabalhar com eletrônica, seja na área de projetos, seja na área de manutenção, seja na área de replicar projetos que você vê na internet. Então, saber qual é a queda de tensão sobre um determinado componente, sabendo a queda de tensão sobre ele, você sabe a corrente que circula por ele, pois é a tensão sobre o componente dividido pelo valor da resistência. Conhecendo a tensão sobre ele e conhecendo a corrente que por ele circula, você sabe qual é a potência dissipada no componente, pois é só fazer a tensão vezes a corrente que por ele circula. Aí, eu vou pegar valores hipotéticos aqui, por exemplo, para R5. Vamos supor que eu tenha encontrado uma tensão de 4 volts sobre o componente. Sua resistência é de 10K, portanto 10.000 ohms. Eu divido por 10.000. Isso vai me dar aí essa corrente aqui, ó, 400 microamperes. Estão vendo aqui? Uma corrente baixa, podemos dizer, que multiplicado pelos 4 volts me dá aí uma potência de 1,6 miliwatts. Eu posso fazer 1 dividido por isso, tenho 625. Então, no caso, podemos verificar o seguinte: 1 dividido por 4, que seria 1/4 de watt, ou de watt, é 250 mili. Então está bem tranquilo utilizar resistores de 1/4 ou resistores de 1/8, até 1 dividido por 8, ó, 625 miliwatts. Para este circuito, portanto, você sabe então que os resistores todos podem ter 1/8. Eu normalmente na protoboard eu já trabalho direto com 1/4 de watt, aqueles resistores um pouco maiores, certo? Padrão, resistor padrão PTH, você já conhece, que não teremos maiores problemas, é claro, avaliando cada um dos circuitos. Capacitores também você tem que selecionar de acordo com a tensão de trabalho. Nesse caso aqui, em geral, os capacitores cerâmicos têm 50 volts de isolação. Como estou trabalhando com mais e menos 12 aqui, tranquilo. No caso aqui a queda de tensão é 12 volts, está adequado para o projeto. E os capacitores de poliéster, em geral, é 63 volts. Vão existir casos em que o capacitor precisa suportar uma tensão maior. Aí você precisa ver se recorre a capacitor para 100 volts, capacitor para 250 volts. Sempre é bom ter uma margem de segurança, como mencionamos. Que margem de segurança? Cerca de 1,5 vezes mais. Então, se a tensão máxima sobre o capacitor vai ser, digamos, 20 volts, multiplique aí por 1,5. Então, o mínimo dos mínimos, uns 30 volts. Você precisa garantir que esse capacitor suporte. Aqui ainda foi selecionado um 555 para gerar um sinal quadrado. Você tem que conhecer os limites de frequência do componente para saber qual circuito utilizar. Então eu precisava de um sinal, melhor dizendo, neste projeto específico, um projeto de PWM, eu precisava de um sinal triangular aqui. Então eu pego a tensão sobre o capacitor de carga e descarga aqui do 555. Preciso conhecer a frequência que eu vou trabalhar para saber se o 555, gerando esse sinal triangular, vai ter a frequência adequada para o meu projeto. E assim eu seleciono esse componente. Se não der conta, preciso pesquisar algum outro componente que vá gerar a frequência, trabalhando de preferência com folga. Um outro exemplo de projeto é o nosso detector de PLL, detector PLL de sincronismo com a rede, onde eu tenho um circuito que identifica quando ocorre o sincronismo com a rede elétrica, que basicamente a alma do circuito é o 4046. Por que selecionamos este componente? Pois ele tem no seu encapsulamento já um circuito PLL. Então já está tudo abstraído dentro dele, o Phase Lock Loop, para travar aí quando houver o sincronismo da fase com o meu oscilador e a rede elétrica para este projeto específico.
Então eu selecionei o 4046, pois já está pronto para aplicação. Transformador aqui, eu seleciono os transformadores, o primário conforme a minha rede local, sempre, verifico, 127/220 volts. E o secundário do transformador, a tensão que eu preciso. Lembro vocês sempre que a tensão que está no transformador é o valor RMS. Para saber o valor de pico, você precisa multiplicar por raiz de 2. E você precisa observar qual é a corrente que será drenada do secundário, para selecionar também qual é a corrente adequada. Então, a mesma regra de 1,5 vezes vale para praticamente tudo na eletrônica. 100 mA aqui, 100 dividido por 1,5, significa aí que até uns 66 mA podem ser drenados com segurança deste secundário. Aqui eu tenho mais um Schmitt Trigger para enquadrar o sinal, e quando você fala em Schmitt Trigger, utilize circuitos integrados que contêm as portas com esta característica. Já estudamos no canal, pesquise se você não sabe, mas em geral as portas Schmitt Trigger restauram sinais analógicos para um meio digital. E o que eu faço aqui é filtrar a minha rede elétrica com R3 e C1, que é um filtro passa-baixas. Os valores são calculados também utilizando uma equação, é 1/2πRC. Ele faz a filtragem, então, filtro passa-baixas, para eu filtrar frequências altas que possam vir da rede elétrica. Eu quero preservar os meus 60 Hz. Enquadro esse sinal com os 4093, que estão ligados aí em formato de buffer, para aplicar ao signal in do 4046. Aqui eu tenho de novo um circuito comparador, o LM393, que ele faz a comparação analógica de tensões. E aqui eu tenho um acionador com o BC547. O BC547 é um transistor bipolar de junção para uso geral. Então, aplicações quando eu preciso ligar um relé, por exemplo, a partir de um nível de tensão mais baixo, um relé que vai consumir até uns 100 mA, isso você tem que também ter como conhecimento. Você pode selecionar o BC547. Precisa de mais corrente, por exemplo, um relé que consuma até uns 400, 500 mA, você vai ter que usar o BC337, que é para até 800 mA, por exemplo. Aqui o LED tem o resistor aqui também calculado pela lei de Ohm, para garantir uma queda de tensão próxima de 2 volts sobre ele. E o relé foi selecionado um relé de 5 volts com 2 polos e 2 posições de chave. Passando para o próximo circuito exemplo, eu tenho agora um circuito amplificador de 20 watts com fonte simétrica. Circuitos amplificadores, já temos que ter este cuidado a mais em relação à potência dissipada sobre os resistores e em relação à queda de tensão entre coletor e emissor nos transistores. Normalmente eu trabalho com tensões um pouco mais altas, aqui estou com mais e menos 25 volts. Então preciso calcular o circuito de tal modo que a queda de tensão VCE em Q1 seja inferior ao VCE máximo previsto pelo datasheet do fabricante. Se ultrapassar o limite de Q1, preciso selecionar outro transistor. Entendeu como vamos projetando e verificando qual componente aplicar no projeto? Basicamente é assim que fazemos. Aí nós temos alguns filtros aqui que são calculados todos, e se você tem curiosidade para saber como projetar um amplificador como este, temos o curso de áudio amplificadores profissionais na Hotmart. É um curso muito completo que tem 24 horas de conteúdo para você estudar e certificado de conclusão. Lá você aprende todos os passos para projetar um amplificador do zero, como este aqui, por exemplo. A questão da VCE também vale para os transistores aqui PNP, que são BCs 557. Aí eu preciso conhecer também qual é o complementar do transistor. Sabemos pelo manual que o BC547 tem como transistor complementar PNP o BC557. E aí algo semelhante ocorre no estágio de saída do circuito. Aqui eu tenho um TIP 41,
seu complementar é o TIP 42. Então, de acordo com a potência de saída do meu amplificador e a corrente que circula também por aqui, eu determino, no caso aqui é 20 watts previstos, qual o transistor mais indicado. Então tem todo um cálculo, eu calculo a potência máxima dissipada no transistor. Caso esse não consiga suportar, eu pego um que suporte, então substituo o componente, testo com outro. O mesmo para os resistores, mesma regra. Tensão sobre o resistor dividido pela resistência para ter a corrente que por ele circula. Multiplico a corrente pela tensão sobre ele para saber a potência dissipada no resistor. Então, basicamente é assim que selecionamos também os componentes para um circuito amplificador, seguindo essas regras que são elementares já, uma vez que você já trabalhou com projetos, acaba ficando tudo muito natural. E eu tenho aqui também o nosso projeto final do curso de KiCad, que eu lancei recentemente, recomendo que você invista nele, pois eu ensino desenhos profissionais de esquemáticos para você, diagramas esquemáticos, e também várias regras e como você faz placas de circuito impresso a um nível profissional. E o melhor de tudo é que o KiCad é um software gratuito, isso mesmo, um software totalmente gratuito para você ter todas estas ferramentas e tirar os seus projetos do papel de forma profissional. Tudo isso ensinamos neste curso. Aqui basicamente nós fizemos uma placa controladora e eu seleciono também os componentes de acordo com as minhas necessidades. O microcontrolador, eu preciso observar as características de frequência, de memória disponível, a quantidade de pinos programáveis que ele tem, as I/Os, para o meu projeto. Neste caso, como era uma controladora para uso geral, eu posso ter mais liberdade para escolher o microcontrolador. Mas se for um projeto específico de microcontrolador, que eu precise de 2, 3 pinos apenas programáveis, posso recorrer a um microcontrolador de menor custo. Afinal, não vou precisar utilizar um circuito integrado como este aí, que tem dezenas de pinos, quando eu preciso apenas de uns 2 ou 3. Não concorda? Então, basicamente essa é a regra fundamental. Ainda eu preciso ver se eu vou ter que trabalhar com PWM dedicado em hardware, interface 2C, UART, isso tudo você consulta no datasheet do microcontrolador para saber se ele tem ou se ele não tem o recurso. Aí você escolhe conforme a sua necessidade. Também interrupções externas talvez seja útil. Esse aqui, por exemplo, tem 3 fontes de interrupção externas. Alguns têm apenas uma. Vou precisar de mais ou uma está bom? Isso tudo nós verificamos e escolhemos. Circuito regulador de tensão, aqui um LD1117, um componente em SMD, para 5 volts, que foi já o suficiente para acionar todo o circuito aqui microcontrolado. Certo, galera? Nessa aula eu trouxe dicas pontuais, acredito que tenha elucidado muitas dúvidas de muitos, de acordo com as perguntas que chegaram até mim sobre isso. Espero ter ajudado, podemos trazer mais aulas sobre isso se você tem interesse. Eu peço seu feedback e seu comentário aqui embaixo, é muito importante sempre. E esse foi mais um vídeo do nosso curso de eletrônica para iniciantes. Eu peço o seu like de sempre, é importante, clique em gostei, favorite este vídeo, compartilhe o conteúdo com o seu amigo que quer aprender eletrônica. Temos bastante conteúdo no canal entre cursos, séries, projetos e tutoriais, já são mais de 2.900 vídeos. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Agradeço sua audiência de sempre. Nos siga nas demais redes sociais, Instagram, Twitter, Telegram e Facebook. Aquele abraço e até a próxima.